Sextou! Boa tarde. Ó, estamos no YouTube. Gente, ó, não é mais pelo Face. Daqui a pouquinho vai voltar pro Face também, tá bom? Vai ser. Mas a gente tá transmitindo ao vivo pelo YouTube agora. Exatamente. Pode participar, que o assunto é bem legal. Aliás, acho que todo mundo já sentiu um dia isso que a gente vai falar hoje. Infelizmente, né, Sol? Exato. Será que a gente não aprende com isso? Com certeza. O problema é ficar vivendo na culpa. A gente já fala sobre isso. Exatamente. Bora começar falando nisso, mas antes, alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar também um pouco o nosso coração, né? Gente, não tenha medo do futuro, porque se alguma coisa faltar ou não, pode ter certeza de que Deus está no seu caminho e Ele sempre cuida de tudo que você mais precisa. Então assim, eu tô com medo que possa faltar isso, que possa faltar... Não tenha medo não. Se você acredita realmente em Deus, você sabe que Ele vai te suprir de todas as suas necessidades. Você vai ver o que tem no programa. O prefeito de São Paulo vai iniciar nova fase do tratamento contra um câncer no sistema digestivo e a campanha nacional de vacinação contra a gripe será antecipada em 3 semanas. Para você tirar suas dúvidas durante o programa, é só utilizar as redes sociais e também o telefone. E tem prêmios ao vivo para você, muito fácil você participar. Super Kit, produtos Tracta, Polipet, Cooper Ortovip. Você vai curtir, compartilhar, marcar 2 amigas, a mesma coisa você faz pro Super Kit do Café Brasileiro, tá bom? E quem ligar ao vivo vai conversar com a gente, fazer pergunta e concorrer a 4 vales para o almoço no restaurante Consciência e já vai ser sorteado agora. Tem Hidrasol também, junto no primeiro Super Kit que a gente comentou com vocês aqui. Na verdade é a mesma coisa, curtiu, compartilhou, marcou 2 amigos, você concorre também. Bora aprender bastante, abrir o coração, dia de papo de sexta. Quem nunca? Eu já fiz muita coisa que eu me arrependi. E na verdade é algo natural, ela acaba acontecendo mesmo, né, gente? A gente acaba se sentindo culpado por algo que a gente fez de errado. Exatamente. Agora, como é que a gente convive ou não com esse peso da culpa? Será que tem como a gente se livrar dessa culpa para tocar em frente a nossa vida, ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos? O assunto é um pouco delicado, então você não precisa se identificar. E ela está aqui, estou muito feliz em conhecê-la, que saiu de São Paulo, mas se Deus quiser vai ficar aqui na nossa região. A psicóloga Cíntia Alves, linda Cíntia, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Tirar nossas culpas. Obrigada, linda. Obrigada, viu? Seja bem-vindo, viu? Obrigada. Vamos falar sobre culpa. E tem tanta coisa sobre culpa, na verdade, né, Sol? Até quando a gente come demais, se sente culpado. É verdade, às vezes você fala assim, estou fazendo uma dieta restritiva. Aí você, a mãe faz, né, mãe? Mãe faz panqueca, né, mãe? Aí você come a panqueca, fala, fiquei culpada, mas ao mesmo tempo não é culpa porque é panqueca da mãe. Luquinha, mas antes da gente entrar aí com as perguntas, bom, daqui a pouquinho a gente consegue espelhar a nossa enquete, né? Eu quero entender o que é a culpa. Porque o que pode ser culpa para mim, pode não ser para o Luquinha, né, Cíntia? Interessante essa pergunta, Sol, porque a culpa ela é algo que muitas vezes é estimulada desde a nossa infância. Então, ela enraiza as nossas crenças, é quase que uma obrigação moral a gente acreditar que se arrepender de algo tem que estar associado à culpa. E não precisa ser assim. A culpa ela pode ser um sintoma, e eu gosto muito de enxergar dessa forma, de que há algo em nós que nós gostaríamos de fazer diferente daqui para frente. Que se pudéssemos e tivéssemos talvez a consciência que temos hoje, tivéssemos aprendido de outras formas, talvez a gente tivesse feito diferente lá atrás. Então a gente pode dizer que a culpa tem um lado positivo, que é o aprendizado. Sim, e que ela é um sintoma. E um sintoma que pode se agravar e levar a transtornos de depressão, de ansiedade, de humor. Então ela pode trazer outras complicações quando não manejada, não tratada, não aceita. Né? Tem gente falando de depressão aqui, viu, Lu? Vamos para a enquete então, Sol. Você que está em casa pode participar com a gente. É só acessar @FalandoNissoBand e responder. Você sente culpa por alguma situação da sua vida? Olha só, 84% diz que sim. Nossa, bastante. Algo que acontece no presente, né? O peso da culpa atrapalha a sua vida? Um pouquinho mais baixo, mas eu achei alto também. 76% diz que sim. Bastante gente, né? Bastante gente mesmo. O que fazer quando atrapalha? Primeiro, acho que é aceitar que aquilo que faz com que a gente se sinta culpado, na verdade, é a notícia de que há algo em nós que a gente gostaria de ter evitado e não foi capaz. Então, aceitar a sensação de culpa como
não algo que nos impeça de seguir adiante, mas com algo que nos traga a responsabilidade de modificar o que vem pela frente, já nos ajuda. Às vezes, assumir a culpa significa também tentar pedir desculpa para alguém, né? Então, a culpa tem a questão da intenção. Eu tive a intenção de causar isso? Eu podia prever? Foi resultado de um risco que eu avaliei? Então, o que a culpa está fazendo aqui? Ela está me mostrando que há algo em mim que eu gostaria de modificar. Bom, tem bastante pergunta aqui, viu, Luquinha? A Marília está perguntando, ela que mora em Bauru, se eu me perdoar primeiro, já consigo aliviar a culpa. Já já a gente responde, né? Porque a nossa repórter Bia foi até o centro de São José dos Campos para saber a dúvida do pessoal sobre culpa. Vamos lá, então. Boa tarde, Bia. Oi, Sol. Oi, Luquinhas. A gente está aqui no centro de São José hoje, nessa sexta-feira, para falar sobre o peso da culpa, não é mesmo? A gente está aqui com a Cauane, a linda Cauane, que está aqui para fazer uma pergunta para a gente. Então, eu conheço uma pessoa que ela estudou bastante para o vestibular e ela acabou não passando, e eu queria saber o que ela poderia fazer, tipo, procurar um especialista ou algo do tipo. E aí, Sol? E aí, doutora? Como a gente pode ajudar essas pessoas? Pois é, porque falar na culpa, eu não passei, decepcionei pai, mãe, né, Luquinha? Perdi tempo. Perdi tempo, A gente acaba, às vezes, se acorrentando porque aquilo que a gente gostaria que tivesse acontecido não deu certo. Mas o quanto de responsabilidade e autonomia realmente a gente tem sobre o resultado de um concurso público, de um vestibular, às vezes até de ser aceito em uma proposta de emprego. A gente carrega uma responsabilidade muito maior do que a que a gente realmente tem nessa hora. Então, a culpa, nesse sentido, faz com que a gente fique tentando modificar ou entender algo que está lá atrás, mas que nem sempre depende da gente. Então, será que faltou horas de estudo, de dedicação? Ou haviam outras coisas que me impediram de ser aceita naquele resultado que eu tanto gostaria? E aí tem pessoas que não querem se alimentar, às vezes, da maneira adequada, porque acreditam que aquilo impede o raciocínio ou a concentração, ou acabam dedicando mais horas só ao estudo do que deveriam, então acabam não tendo aquele momento também de relaxamento. Então, é ideal que quando a pessoa chega nesse ponto, busque uma ajuda profissional. Definitivamente, porque é como se a vida passasse a ser em torno daquele objetivo, e nada, por mais importante que possa ser, merece ou tem que ter tamanha responsabilidade. Ok. Né? Tem muita gente falando aquilo que a culpa me coloca para baixo. E aí? E quando a culpa só é algo que a gente aprende, que a gente tem que se sentir culpado para se redimir, às vezes acontece muito isso ligado à religião também, né? É verdade. A gente pode conversar sobre isso, mas agora bora ficar bem informado com as notícias da redação. E o Ministério da Saúde deve divulgar hoje, no final da tarde, o novo balanço com os novos números dos casos suspeitos do coronavírus no Brasil. Nós vamos até a redação do Falando Nisso com o nosso repórter Pedro Souza, que já está posicionadíssimo. Como é que estão os casos, os números até agora, Pedro? Muito boa tarde. Boa tarde, Sol, Lucas, aos amigos do Falando Nisso. O Brasil tem até agora 132 casos suspeitos de coronavírus, mas este número deve aumentar no novo balanço do Ministério da Saúde. O repórter Maxwell Figueiredo traz os detalhes direto de São Paulo. Segundo o próprio Ministério da Saúde, ontem, quando estava sendo feita aí a contabilização dos números, o que é que se sabia? O Ministério da Saúde divulgou 132 casos, é o que a gente tem de certo, só que o Ministério disse que ontem, quando estava fechando a conta, chegou a notificação aí dos estados do país com 213 casos que precisam ser averiguados agora para saber se enquadram ou não como suspeitas de coronavírus. Então, essa análise vai ser feita no decorrer do dia. No final do dia, o Ministério da Saúde deve divulgar um novo boletim e esse número, infelizmente, então, deve aumentar. Mas o que a gente tem de certo até o momento são 132 casos tratados aí como suspeitos de coronavírus em todo o país. 85 desses casos estão concentrados aqui em São Paulo. E desses 132, 121 são de pacientes que estiveram recentemente em países com históricos de transmissão aí na doença. Mas a gente lembra que confirmado mesmo, só tem um caso de coronavírus, que é do empresário de 61 anos, aqui em São Paulo. Esse caso foi confirmado pelo Ministério da Saúde na última quarta-feira. Bom, e um cachorro está em quarentena, Pedro, em Hong Kong, após testar
positivo para o novo coronavírus. O dono do animal foi diagnosticado com a doença. Aí, depois dessa confirmação, o cão foi entregue aí ao Departamento de Agricultura, Pesca e Conservação da Ilha Chinesa. E segundo as autoridades sanitárias do país, não há evidências até agora de que animais possam ser infectados pelo coronavírus. Novos testes serão realizados aí no cachorrinho, que por enquanto não apresenta os sintomas da doença. Ô Pedro, ainda dentro do coronavírus, por conta disso, a campanha nacional de vacinação contra a gripe será antecipada em 3 semanas. Qual é a data marcada? Olha só, a data de início para a nova vacinação é no dia 23 de março. A vacina contra a gripe não protege contra o coronavírus, mas pode ajudar profissionais de saúde a diagnosticar por eliminações eventuais casos do Covid-19. As informações agora diretamente com o repórter Alex Guzmão. A estratégia é a seguinte: reduzir o número de pessoas com gripe no país. Segundo o ministro da Saúde, como a vacina protege de cerca de 80% dos vírus que causam a gripe, ficaria mais fácil para os profissionais da saúde diagnosticar sintomas ligados ao coronavírus. O indivíduo, 1 mês depois, 2 meses depois, se ele tem um quadro gripal e ele informa que foi vacinado, ele auxilia muito o raciocínio desse profissional para pensar na possibilidade de outras viroses que não aquelas que são cobertas pela vacina. O governo vai contar com 75 milhões de doses da vacina. A campanha, que começaria na segunda quinzena de abril, foi antecipada para o dia 23 de março. Bom, todo mundo atento, vai tomar vacina, hein, Luquinha? Nossa. Vai tomar também. Bom, e termina hoje o prazo da garantia da lei e da ordem no Ceará, decretado pelo governo federal na semana passada. Isso significa o fim dos trabalhos ostensivos nas ruas de 2.500 soldados do Exército Brasileiro em Fortaleza, região metropolitana e algumas cidades do interior. Luquinha. Fala com o Pedro agora sobre as nossas estradas. Eu sei que a Rio Santos segue interditada também no litoral norte. Desde ontem à noite, essas imagens de quedas de árvore e barreira no quilômetro 158 em São Sebastião. E a Tamoios também tem imagens aqui, Pedro. Vejo que está com chuvinha lá. Segue também aí com alerta para interdição. Está interditado ou não? Continua o movimento? O movimento continua, viu, Lucas? Na Tamoios tem, assim, o risco de interdição por conta do solo, que está bem úmido, né? O índice pluviométrico está a 72 milímetros nas últimas 72 horas, o que deixa ali o risco de interdição. Lembrando que quando atinge 100 milímetros, a rodovia dos Tamoios é interditada no trecho de serra devido às obras. Neste momento chove, como você mostrou nas imagens, chove um pouquinho no trecho de serra, também com pontos de neblina. Falando de outras rodovias da região, a rodovia Carvalho Pinto tem um trecho dela que está interditado em Taubaté, no quilômetro 133, devido a um deslizamento. Na rodovia Presidente Dutra, tráfego tranquilo, tempo estável, mas tráfego tranquilo aqui em todo o Vale do Paraíba. Valeu, Pedro. Olha, tem gente rindo muito hoje. Sol, não sou eu, é você? Eu acertei um número. Ah, mas tá bom, né, 20. Sol? Gente, 2 apostas dividem 211 milhões de reais da Mega Sena. A gente já comenta com vocês e hoje tem dicas para a saúde do seu amigo bicho. O cachorro pode tomar água gelada? E ele pode comer a ração do gato? Daqui a pouco a gente vai responder sobre isso no Meu Amigo Bicho.